Alô, torcedor! Mais um vídeo aqui no nosso canal conversando sobre futebol. E olha aí, quem já prestou atenção, nós temos aqui a mudança de cenário. A parede é branca. Então isso aí é o seguinte, eu mudei de residência. Continuo na mesma cidade, mas mudei de residência. Então tivemos aqui que organizar nossos papéis, nossos arquivos para fazer o vídeo novamente. Mas vamos nós. Hoje falaremos sobre futebol, mas sobre uma coisa assim muito diferente, que é falar sobre as regras do futebol, criadas em 1863, com 14 itens. Atualmente são 17, mas não tem muito a ver com aquelas lá do século XIX. Então, vamos aqui percorrer de forma mais sucinta, sem entrar em descritivos, em muitos detalhes. Então, o futebol foi criado, a primeira regra falava sobre o campo de futebol, as regras seguintes falavam sobre a bola, sobre os jogadores de cada um dos campos, o objetivo de chutar a bola entre os postes. No primeiro momento, durante alguns anos, só tinha os postes verticais, não existiu travessão. Depois, mais à frente, combinaram de colocar uma fita. E mais à frente, quando realmente passamos a ter as traves, como nós temos no futebol mais recente. Os jogadores eram praticamente iguais, tinham funções muito parecidas. Havia a questão de um jogador poder tocar a bola com a mão em seu próprio campo, ou seja, não existiam as áreas, de marcação de cada gol. Os jogadores ficavam lá já no gol adversário para fazer o gol, então veio a surgir a questão do impedimento, e assim foi. Todos aqueles primeiros 10, 15 anos, muitas coisas foram inseridas para que pudesse haver uma compreensão melhor do que era jogar futebol. E algumas coisas interessantes aconteciam lá nos primeiros anos. Então, por exemplo, quando a bola saía pela lateral ou saía pela linha de fundo, a bola era de quem pegasse ela primeiro. Isso mesmo. Não existia uma definição do lateral ser cobrado pelo time adversário, daquele que deixou a bola, que tocou pela última vez pela lateral. E nem no caso do tiro de meta e do escanteio. Então, pegou a bola, batia tiro de meta, porque era o jogador da defesa que pegava. Questão de impedimento foi criado uns 3 anos depois da regra, e eram 3 jogadores que deveriam ficar em relação ao gol de defesa. Então, o atacante, o time adversário, não poderia fazer o gol se não tivesse pelo menos 3 adversários. Atualmente, quer dizer, já aqui no século XX, já há algumas décadas, são 2 jogadores. O tiro de meta depois foi incluído, então a bola chutada pelo ataque virava um tiro de meta. Posteriormente, o lateral também ficou definido como sendo daquele oposto ao que deixou a bola sair, porque antes tinha que bater o lateral perpendicular à linha lateral. E a bola, muitas vezes, nos primeiros 2, 3 anos, ela não podia ser passada para frente, ela ia sendo passada para o lado, até chegar lá o gol. Então foram coisas que foram sendo ajustadas, como também passou a existir a figura de um juiz que ficava do lado de fora do campo. Então, quer dizer, o cara apitava de fora do campo, não enxergava nada do que estava acontecendo lá do outro lado. Mais à frente botavam 2 juízes, aí cada juiz ficava em um dos campos de jogo. Depois surgiu também a questão do pênalti, porque num jogo lá da Copa da Inglaterra, a competição mais antiga de clubes, um jogador que não poderia pegar a bola com a mão tirou a bola lá praticamente dentro do gol. Então, a falta seria batida ali, todo mundo ficaria na linha do gol e não adiantava nada. Então criaram a marca do pênalti, que não era exatamente no eixo do gol, como a gente já tem há muito tempo. Qualquer distância de algumas jardas, a bola poderia ser colocada e dali chutaria para o gol. Então são coisas que foram sendo ajustadas com o passar do tempo, com o passar também de experiências. Teve uma outra da Copa da Inglaterra que o jogo já estava acabando e já existia na regra que eram 90 minutos,
e o time que estava defendendo aquele ataque, aquela situação, ia ser campeão e simplesmente isolou a bola. Quando a bola voltou, o tempo já tinha acabado. Daí surgiu a necessidade de repor esse tempo, né? Criar esse critério de que enquanto a bola não voltasse, o jogo não poderia continuar. Então são coisas aí dos primórdios das regras do futebol. E, fazendo um intervalinho sobre o assunto das regras do futebol, nós temos algumas notícias atuais lá do futebol europeu. Então, lá na Alemanha, o Bayern de Munique foi campeão alemão e o interessante foi o Harry Kane, inglês, que teve sua carreira iniciada por muitos anos lá no Tottenham, que conquistou seu primeiro título profissional, né? Harry Kane aí super artilheiro lá na Alemanha, em 2 temporadas mais de 50 gols. O cara é bom de bola mesmo e agora comemorou o primeiro título. Na Alemanha mesmo, depois de 7 anos, o Hamburgo, o tradicional Hamburgo, 3 títulos alemães, campeão da Copa dos Campeões da Europa, isso mesmo, lá em 1982. Passou 7 anos na segunda divisão, em algumas dessas temporadas chegou a estar ali em terceiro lugar, quarto lugar, chegou a fazer play-off contra o antepenúltimo da Bundesliga e não conseguia subir. Então, finalmente, agora em 2005, campeão da segunda divisão, o Hamburgo volta para a elite do futebol alemão. Mas tem gente que ficou por lá. O Schalke caiu alguns anos atrás, subiu para a Bundesliga, caiu de novo, já vai ficar lá pelo 3º ano. Kaiserslautern, o Nuremberg, que acredito em vocês, o 2º maior campeão da Alemanha, com 9 títulos. Está lá na segunda divisão. Fortuna Düsseldorf, enfim, tem uma turma grande lá na segunda divisão da Alemanha. Da Alemanha, vamos pegar um voo para o futebol inglês. Futebol inglês tem um interessante. O Everton, nesse fim de semana agora, do dia 17 e 18 de maio, fez sua última partida no Goodison Park. Isso mesmo, estádio secular que chegou a pertencer, teve lá uma época que o Liverpool também jogava nesse estádio. Pois bem, para a próxima temporada, o Everton vai ter seu novo estádio, localizado lá nas docas, lá na cidade de Liverpool, por sinal, uma cidade lindíssima, e próxima temporada, estádio lá para 60 mil pessoas, né? O atual estádio, né, da despedida, iria ser demolido, iam ser construídos prédios, mas parece que vai ficar aí com o time feminino do Everton, né? Aí, atravessando o Canal da Mancha, vamos para a França. Olha só que coisa interessante na França. O Racing Club de Paris é o clube mais antigo da capital Paris, lá no final do século XIX, campeão francês. Em 1969 foi fundado o Paris Futebol Clube, que agora, com o vice-campeonato da segunda divisão, retorna para a primeira divisão da França. E o Paris Saint-Germain, o endinheirado clube de Paris, fundado em 1970, vai se encontrar aí com seu rival da capital francesa. Então, olha aí, notícias da Europa, que já tem o Liverpool campeão inglês, Bayern de Munique campeão da Alemanha, o Paris Saint-Germain já tinha conquistado antecipadamente o campeonato francês, o Barcelona também já foi campeão, o PSV Eindhoven, na Holanda, depois de estar 9 pontos atrás do Ajax, faltando 5 rodadas, 5 rodadas, gente, são 15 pontos, conquistou o título nesse fim de semana. E lá na Escócia, o Celtic conquista seu título 55, igualando ao Rangers. Cabe lembrar que o Rangers faliu lá em 2012, voltou depois, né, já foi campeão escocês, mas nesses últimos 15 anos o Celtic tirou aí uma diferença de praticamente 12 títulos que o Rangers tinha à frente, né? Então o Sporting também, campeão português. Então, notícias da Europa. E voltando a falar das regras do futebol, virando o século XX, a regra do futebol, a primeira versão, já tinha 40 anos, 4 décadas. E algumas modificações passaram a existir
de períodos em períodos. Então, logo no início, ficou determinado a definição da grande área, e o goleiro só poderia pegar a mão, com a mão, né? Pegar a bola com a mão dentro da sua grande área. A questão do impedimento só existia no campo adversário, então o jogador podia ficar ali na linha da divisória do campo, dali ele teria que respeitar os dois adversários. E em 1924 surgiu a definição, a denominação de gol olímpico. Em 24 o Uruguai foi campeão olímpico, também seria campeão em 28, e uma das razões da Copa do Mundo de 30 ter sido no Uruguai. Isso aí tem uma coisa a ver, o Uruguai era uma das principais equipes, principais seleções, digo, naquela época. Então, no jogo contra a Argentina, o jogador da Argentina bateu lá o escanteio e a bola entrou. Então, como o Uruguai era campeão olímpico, eram rivais e veio essa denominação de gol olímpico. Dos anos 30 para frente, também aconteceram algumas outras mudanças. A primeira delas foi a demarcação da meia-lua da grande área. Então, olha lá atrás não existia uma área, nem pequena nem grande. No início do século XX, criou a grande área, depois criou a marca do pênalti, e a meia-lua ela é um pedacinho do círculo, né, que tem seu ponto central, a marca do pênalti. Para quê? Para que aquele jogador que precisasse de mais distância ficasse até ali fora da grande área, mas dentro da meia-lua. Em 1958, existiu um novo ajuste na regra, que era a questão da substituição. Até então, pessoal, os jogadores não podiam ser substituídos. Então, quando alguém machucava, jogava com um a menos. Em uma época em que o futebol não tinha essa velocidade dos tempos atuais. Então, em 58, possibilitou que, se um jogador estivesse lesionado, ele poderia ser substituído. E aí vem aquela história do Miguel, né? E se ele não tivesse realmente machucado e seria substituído, né? Para botar um jogador melhor, com mais preparo físico. Então, o futebol sempre teve desse lance, né? Quando quer se aproveitar da regra, se aproveita mesmo. E somente em 1970, olha gente, em 1970 o Brasil estava conquistando seu terceiro título mundial. E não existia essa regulamentação de ter 2 substituições possíveis para cada time, né? A questão do cartão amarelo, a questão do cartão vermelho também foi dessa mesma época. Então isso não é muito tempo, isso são menos de 60 anos, né, que essas coisas não estavam totalmente ajustadas. Então é a regra aí se adaptando com o tempo. E dando mais um intervalinho, vamos homenagear 2 grandes jogadores brasileiros e vamos colocar as fotos. E vamos colocando logo 2 fotos. Uma é do camisa 10, mais famoso da nossa seleção, do futebol mundial, o Pelé. Então, olhando aí a foto em preto e branco, aí do lado, a gente já vê uma cena, um lance do Pelé, e vocês vão me falar e vão descobrir aí que lance é esse, né? E o segundo é o famoso camisa 11, também da nossa seleção, campeão do mundo, que também tem uma foto aí já colorida, né? Já mais recente. Então, as 2 fotos muito parecidas, 2 caras cracaços da nossa seleção, e vamos ver o que aconteceu nessas fotos. Lá no final do nosso vídeo, a gente conta a história dessas 2 fotos. E para ficar em dose mais dupla ainda, vamos botar aí 2 fotos de 2 caras sensacionais, contemporâneos, que arrasaram no futebol espanhol, praticamente aí nos últimos 15 anos, já não estão mais lá já há algum tempo, mas o argentino Messi e o português Cristiano Ronaldo. Então, as 2 fotos dos caras, lá no Real Madrid, no Barcelona, e fica a questão, vou colocar aí os números desses 2 caras e vão ver qual é o número, qual é a quantidade de gols exata que esses 2 caras marcaram no futebol espanhol. Então, lá no final do vídeo, a gente conta essa história toda. E, voltando a falar das regras, nos anos 90,
então já não tem tanto tempo, aí 30 e poucos anos, 35 anos, algumas regras, algumas determinações foram estipuladas. Então, por exemplo, passou a poder ter a substituição de 3 jogadores em uma partida. Hoje a gente sabe, até por causa da pandemia, que esse número são 5, podendo ainda ter um no intervalo, e esses 5 durante o jogo tem que ser em 3 momentos para os 5 entrarem. Um jogador não poderia devolver a bola ao goleiro e o goleiro pegar com a mão, a não ser que fosse de cabeça ou de peito, né? Também não podia ser o espertinho para levantar a bola com o pé e jogar com o peito ou com o goleiro, ou fazer isso para o seu companheiro e daí jogar até o goleiro. Também ficou determinado aquela área técnica, né, que tem frente aos bancos de reserva, em que o técnico fica limitado a estar naquela área. Ele pode ficar em pé ali na beira do campo, a comissão técnica, durante a partida. Também acontece em 1994 a determinação da FIFA que a vitória no jogo passa a valer 3 pontos. E olha que na Inglaterra isso já estava acontecendo há alguns anos. Eles mesmos, dentro do regulamento lá do futebol inglês, determinavam a vitória por 3 pontos. E uma coisa muito curiosa nessa época, porque ali nos anos de 1988 e 1989, foi criada aqui no Campeonato Brasileiro, e depois se espalhou também nos campeonatos estaduais, a disputa de pênalti a partir de um jogo que terminasse empatado. Então, o empate dava 1 ponto para cada clube, e quem vencesse nos pênaltis ganhava mais um pontinho. Então não ganhava 3, mas também o empate, né, ao vencer os pênaltis, ganharia mais 1 ponto. Isso aconteceu no Campeonato Brasileiro de 88, também nos campeonatos estaduais que adotaram esse critério. E também nessa mesma época, a questão da substituição. Passamos a ter 3 substituições por partida, né? Falamos anteriormente que eram 2, na pandemia 5, e atualmente também ainda tem um detalhe: quando o jogo vai para a prorrogação, garante também mais uma substituição para os times, né? Então, foram vários ajustes que aconteceram ao longo dos anos 90. Então, olha só, desde o início aqui do vídeo, né, quantos aspectos estão sendo adaptados, incluídos na regra do futebol. E mais um intervalinho, vamos falar de outro assunto importante. A gente fez o vídeo dos campeões estaduais e estava faltando 3. Pois é, esses 3 campeões já saíram. Lá no Pará, Remo e Paysandu decidiram o campeonato em 2 partidas. O Remo venceu a primeira por 3-2, mas no segundo jogo o Paysandu venceu por 1-0. A disputa foi nos pênaltis e o título ficou com o Remo. Indo lá para o Maranhão, Maranhão decidiu com o Imperatriz, e ambos estão inclusive jogando pela 4ª divisão no mesmo grupo, e o Maranhão conquistou mais um título maranhense. E fechando, lá no Amapá, o Trem-se sagrou-se pentacampeão amapaense na decisão contra o Oratório. Com isso, fechamos os 27 campeões estaduais de 2025. E olha que já tem vários campeonatos aí, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, que já estão sendo disputados a 2ª divisão, Paraná também. E isso aí esse calendário da 2ª divisão, de alguns estados tem a 3ª divisão, vai seguir praticamente até dezembro.